Fala galera, tudo bom? Tudo bom? Chegamos para mais um episódio aqui da VNFT Podcast. Hoje com o nosso convidado Daniel. Daniel é o CEO da RMOG. RMOG é uma empresa brasileira. A gente está trazendo aí os novas empresas brasileiras dessa Web3. Então eles trabalham com reflorestamento de mogno africano. Nada diferente, né? Para quem nunca ouviu. É uma coisa bem diferente, lá no norte do país. Agora vamos lá saber o que está acontecendo, né, nesse projeto brasileiro, com pessoas que já trabalharam na questão de lançamentos de tokens, enfim. Vamos também entrar um pouquinho aí na questão das NFTs mais adiante, porque assim como os projetos eles lançaram como token, também temos a opção dessas NFTs como uma forma tanto de renda para o holder, como captação de recursos para a empresa. Então nós vamos entrar nesses quesitos aí. Daniel, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho de você, como você entrou nesse universo. Bom dia, Jean. Tudo bom? Eu me chamo Daniel Morcelli, né, CEO da RMOG. Tá? Eu inicialmente, né, sou empresário, tá? Já tive algumas empresas, tanto no campo da internet quanto no meio agro. Fui estudante de direito, porém era algo que não me chamava tanta atenção quanto o meio cripto e o meio agro. E em maio do ano passado, eu resolvi começar o desenvolvimento de um projeto voltado para o campo verde, né? Ou seja, o que seria? Algo que tornasse o meio ambiente um pouco melhor, porém também trouxesse uma lucratividade. E também, como eu sou entusiasta do mundo cripto, né? Comecei aí conheci o Bitcoin, mineração, por volta de novembro de 2016, tá? Quando, fazer um merchanzinho aqui para a Genesis Mine, né? Quando eu contratei uma mineração deles e fui gostando daquilo, foi chamando atenção, me deslumbrando. Sim. Tá? Inclusive até hoje tem umas máquinas locadas lá. Tá? E aquilo ao longo do tempo me surpreendeu, porque coloquei uma mineração, fui lucrando, deixava um ano ali, voltava para ver e, pô, aquele Brotou montante que dinheiro. já estava 2, 3 vezes mais. Sim. Então, isso foi me chamando muita atenção para o mundo cripto. Tá? Conheci a parte de traders também, como qualquer investidor, tive minhas operações erradas, É né? normal. E sempre pensei, como funciona uma moeda, fui estudar sobre isso. Então, resolvi desenvolver um token voltado para o lastreamento e reflorestamento e, especificamente, em mogno africano, tá? Que hoje é a RMOG. Tá? Por que o mogno, né? Te cortando aí no... Um mogno é porque a alta lucratividade e o potencial de sequestro de gás carbônico. É uma árvore que ela tem um potencial excepcional, tá, de sequestro de gás carbônico, e eu vou te explicar um pouquinho mais na frente o porquê Vamos dessa chegar lá. opção. Ok. Tá? E também por conta da variedade do mogno que a gente escolhemos. Existem 5, né? Escolhemos uma das 3 que são permitidas no Brasil. Tá? Diante disso, lançamos a RMOG em novembro do ano passado, tivemos uma pré-sale, na verdade. Tá? O lançamento foi ótimo, perfeito. Começamos já se eu não me engano, 120 hectares de terras compradas. Eu fiz essa compra antes mesmo de iniciar o projeto, toda a estruturação. Em Porque lá não Roraima, havia certo? nada. Isso, em Roraima, município Ok. de Bonfim. E efetuamos o primeiro plantio, nosso primeiro berçário, em novembro também, logo que iniciamos o token. Em fevereiro, efetuamos o plantio, né, das nossas primeiras mudas, dia 4 de fevereiro. Inclusive, alguns youtubers foram convidados a vir aqui em Roraima, certo? Para conferir e validar esse plantio. Tá? Então, o projeto começou a se deslanchar.
Claro, todo projeto tem aquela questão de traders, de holders, mas o grande foco da RMOG são nos holders, pois é um projeto a longo prazo. Quem está acostumado aí com hypes momentâneas aí de NFTs, principalmente cripto, que fez 1000 vezes em um mês, 2 meses, fica assustado com os projetos verdadeiros, né? Os projetos reais do mundo real, que seriam um projeto de reflorestamento que nunca seria viável em menos de 15 anos. Nesse caso, muito mais, né? Correto. Só que a grande questão da RMOG é, o mogno africano ele tem os manejos de 4 em 4 anos, correto? A nossa área plantada hoje do primeiro ciclo foram de 6 hectares. Tá? No longo prazo, né, 18 anos, o mogno africano, esses 6 hectares dariam um retorno de 11 milhões e 400, calculando mais ou menos no valor de 2020. Porém, por ano, a gente consegue fazer 2 a 3 ciclos de plantio. E claro, a cada novo ciclo a gente está ampliando. Agora, nesse nosso segundo ciclo, que começa agora no comecinho de agosto, em vez de plantar somente 6 hectares, vamos plantar já mais 12. Certo. Tá? E o nosso viveiro, tá, ele foi desenvolvido, né? O viveiro que foi desenvolvido em fevereiro, ele foi desenvolvido para ser plantado 48 mil mudas. Por que 48 mil mudas? A cada hectare são plantados 1.660 mudas, né? Dá um total de quase 10 mil, se você calcular a perda por hectare. Então, em 6 hectares a gente consegue plantar aí utilização de 10 mil mudas. Então plantamos 48 mil mudas, por quê? Está havendo uma demanda de clientes buscando a muda do mogno africano para, como posso dizer para você... Clientes nacionais, isso? nacionais, inclusive aqui do estado. Tá? Buscando efetuar o plantio, porque estão começando a entrar no conhecimento da alta rentabilidade ao médio e longo prazo, do mercado de crédito carbono, que essa é a cereja do bolo para a RMOG, né? É algo que está sendo muito veiculado na mídia, que de 2023 a 2030, o Brasil ele é o palco desse show. Tá? Tanto que está previsto que a Bovespa, se eu não me engano, vai reabrir, se eu não me engano é a Bovespa, vai reabrir com o ativo de crédito carbono. Louco. Temos a vantagem pelo clima tropical, as árvores crescerem muito mais rápido que na Europa, por exemplo, né? Seria o mesmo que a África e a Austrália, porém lá não se trabalha muito isso, até por questões de, eu acho que é terra, e não estão preparados, né? Então estamos no lugar certo e na hora certa. E também um grande fator que ajuda a RMOG, Roraima tem uma vasta extensão de terras, né? E ainda se consegue adquirir mais áreas, mais terras a um baixo custo com relação a outras partes do Brasil. Né? E só para salientar, hoje o maior cultivo, né, de mogno africano caia senegalensis, que são 14 mil hectares contínuos, ele é na Austrália. É um dos maiores fornecedores. E é a mesma variedade de mogno que a gente trabalha. E esse mogno é usado para que hoje, atualmente? Para móveis? O mogno ele pode ser usado para móveis, para estaca, para, como posso dizer, aduelas de portas, o solo de iates, né, o piso de iates, ou seja, é uma madeira de alta rentabilidade, é uma madeira nobre. E vai para, normalmente, para cases mais também nobres, né? Isso, um iate. A grande busca dela é para exportação. Na verdade, os comerciantes, né, no caso, o usuário final que busca, no caso, o produtor. Não existe tanto trabalho para você efetuar a venda dessa matéria-prima. É só os 15, 18 anos para esperar. Correto. Não só, né? Porque tem esses 4 ciclos que você comentou, que seria O manejo. O manejo, os desbastes, o corte das piores, digamos assim, né?
Isso, correto. Uhum. E também a comercialização de mudas, né? Você vê, por exemplo, ó, essa aqui é uma mudinha que tem mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses. Uhum. Uma muda dessa, nessa estatura, ela não está pronta, mas ela pode ser comercializada, uma muda a R$ 5. 5. Você vê uma muda, posso mostrar uma outra muda? Claro. Uma muda dessa, por exemplo, ela é comercializada a R$ 10. Essa que vai ser plantada. Isso. Essas aqui são as minhas de estimação. Aí você imagina uma venda, por exemplo, de 20 mil mudas dessa R$ 10. Uhum. E tem quem compre. Provavelmente está sendo usado, então, como comentado, nas áreas de manejo, né? Não de Isso. manejo, nas áreas Degradadas. degradadas, exatamente. E não onde não há troca ainda de terra que é plantado alimento para madeira, né? Não é feito isso. O que ocorre? A gente procura efetuar compra de terras de áreas que foram desmatadas, utilizadas para pastagem. A gente não compra uma mata virgem, por exemplo, para desmatar e efetuar o plantio do mogno, né? Essa é uma prática que a gente abomina. Uhum, exatamente. Ok. E dentro do projeto, então seria a venda da muda, a venda da madeira no fim do ciclo, o sequestro de carbono. Como é que é feito, como é que vai ser validado esse sequestro? Vocês já estão com a tokenização do carbono? Vai ser colocado em cripto? Como é que vai ser feito? A questão do crédito carbono ainda não foi trabalhada porque estamos aguardando atingir a área plantada mínima, né? Mas o nosso intuito é trabalhar dentro do token da RMOG, não ser criado um novo token para esse fim, e sim trabalhar dentro do token para que ele comece a ser transacionado em pequenas frações. Seria um dividendo aí do Correto, seria negócio. um dividendo. Assim como as nossas NFTs. Exato, vamos entrar nas NFTs. O que seria, então, como vocês estão trabalhando o caso das NFTs nesse projeto? No caso, nós disponibilizamos algumas NFTs, tá, para os holders do projeto, tá, para oferecer certa, como posso dizer, não seria nem vantagem, uma certa quantidade de dividendos para eles. Tá? 10% do projeto foi dividido entre 4 classes de NFTs. Certo? Tiveram os valores, os pontos delas divididos de forma igual, tá? O determinado holder que comprou aquela NFT, ele tem um percentual de lucro sobre a injeção de liquidez em cada ciclo. Ou seja, estamos aí na iminência de uma injeção de liquidez. Os usuários que já adquiriram essas NFTs, eles vão ter esse percentual transferidos para a carteira deles. Certo. Então, vai ter o holder apenas com os seus tokens e vão ter os holders com tokens e NFTs, certo? Correto. Aquele que tiver NFT, ele recebe mais tokens, seria isso? Isso. O detentor da NFT, ele recebe como se fosse uma bonificação por ter adquirido ela. Certo? Também questões como isenção de taxa, ele pode solicitar uma isenção de taxa numa compra ou numa venda. Esse tem um percentual que foi definido, né? Tantas solicitações de isenção. Mas normalmente quem é detentor da NFT, ele é detentor de tokens da RMOG também. Tem um valor mínimo para ter essa NFT? Ou você paga mais pela NFT ou tem que ter um valor de tokens para ter ela? Não, a única questão que a gente solicitava é ser um holder da RMOG, né? Certo. E acabaram as vendas dessas NFTs? Ainda tem? Como é que tá? Fechamos o primeiro lote de vendas delas, né? Porém, creio eu que agora para o próximo mês, finalzinho de agosto, a gente reabra a venda delas, tá? Não de forma como se fosse uma P2P, né? E sim na Baycarry. Certo. Então, esse valor do NFT está sendo usado então para... tem algum fim determinado ou vocês estão apenas captando para... Os valores da geral? NFTs, na verdade, essas NFTs elas foram desenvolvidas pela questão de que alguns holders queriam assim, Daniel, a gente não quer um viveiro com 48 mil mudas, a gente quer um viveiro com 200 mil por ciclo.
eles me mandavam mensagem, os meus holders, eles têm meu WhatsApp, certo? Conversam comigo, é um canal aberto entre eu e eles. Quando eu estou na cidade, podem me mandar mensagem a hora que quiser. E alguns deles queriam me mandar 2.000, 5.000, 10.000, sem sem um retorno. Eu falei, pessoal, não, tem que ter uma forma de vocês serem remunerados por isso. Daí surgiu a ideia da nossa NFT. Entendi. Então é um plus aí porque a demanda. Isso. E também para ainda não, né? Mas nós que acompanhamos bastante a questão de NFT, ela é usada também como talvez não nesse caso, mas é possível como uma questão de status. Por exemplo, quem tem um macaquinho lá, um Bored Ape, gosta de expor ele por questão de status, além, logicamente, do investimento. Então, você ter um NFT do reflorestamento para você colocar num quadro, enfim, mostra que você está apoiando aquela empresa e que você você quer mostrar para as outras pessoas que é apoiador desse negócio, não só investidor. Justamente, você imagina após a RMOG adentrar o mercado de crédito carbono, uma pessoa que tiver aquele selo, que seria aquela NFT, uma empresa que está, vamos dizer, comercializando ali milhões de euros de crédito carbono. Automaticamente se valoriza de forma... Aí vão usar o NFT como profile, usar na foto de perfil, também como isenção, certo? Daniel, os planos futuros aí pro projeto, ele atualmente então tá com X mil árvores plantadas, né? Quais que são os próximos passos? Atualmente nós temos 10.000 árvores de mognos plantadas, tá? 9.961 fração. Tá? Agora, no mês de agosto, a gente começa a plantar mais 20.000 árvores ou mais. Tá? Tudo vai depender da questão das vendas dessas mudas. Se não forem vendidas, que metade do nosso viveiro é para plantio, metade para comercialização, injeção e liquidez. Caso não sejam vendidas, a gente vai efetuar o plantio do dobro. Esse até quando seria? O plantio ele vai ser feito no mês de agosto. Mês de agosto, ok. Creio eu que até o final do mês de agosto já esteja concluído. Né? E vale lembrar, iniciamos o projeto em novembro com 120 hectares e em maio eu já adquiri mais 2 terras. Hoje já temos um total de 201 hectares. Tudo em Roraima, certo? Tudo em Roraima. Tudo centralizado na região do Bonfim. Exatamente. Interessante. Então, quem quiser conhecer os canais, pelo que eu vi, né? Temos o site, temos o Telegram e o Twitter também está bem ativo, né? Tem o Twitter, o Instagram. O Facebook. Os links a gente vai deixar aqui salvo. Daniel, você tem alguma mensagem para quem está acompanhando, para quem quer conhecer mais sobre o projeto, conhecer mais sobre as NFTs do projeto, enfim? Bom, o que eu posso dizer é que a pessoa ela tem que pensar em curto prazo e também em longo prazo. Tá? A pessoa espera 4 anos, por exemplo, por uma Copa do Mundo, por uma eleição. Por que não esperar por uma injeção de liquidez, que é algo certo? Exatamente. O investidor ele tem que pensar sempre na frente. Essa injeção de liquidez, quem está ouvindo, seria a questão do primeiro ciclo e segundo ciclo, né? Então, cada vez que é retirado madeira, tem a venda e o valor é transferido para os tokens, né? Correto. Exatamente. Para quem está acompanhando o nosso podcast, nós queremos trazer, focando bastante em projetos brasileiros que estão trabalhando com os tokens, estão trabalhando com NFTs, que estão inovando nessa área. Não é fácil, não é só abrir um CNPJ, tem toda a questão do risco legal, você está criando um negócio e sob certas leis que ainda nem existem, às vezes. Então a gente está trazendo essas informações, cada um faz o seu estudo. Quem quiser conhecer o Daniel, o projeto dele, vai lá nos links. É interessante para nós trazermos e auxiliarmos quem está crescendo no país.
E também, se tiver críticas e elogios aqui, manda aqui embaixo, manda nos canais, que a gente vai transferir essas mensagens e vai tirar as dúvidas para quem está acompanhando. Certo? Daniel, agradeço aí pelo teu tempo, que pare a chuva então em Roraima, que volte o tempo do plantio, agosto, para reiniciar, né, os projetos. Eu que agradeço, Jean, a oportunidade. Tá de Então, parabéns. obrigado. Valeu, pessoal, até mais.